Olá, meu nome é Luiz Escada, eu sou médico infectologista e vou falar para vocês sobre botulismo, tentar fazer uma atualização. Como médico infectologista, a gente sempre tenta ver isso, essa relação do homem com os agentes infecciosos e o meio ambiente. Tem essa trilogia, essa imagem de triângulo para lembrar a gente, né? A gente sempre tem que olhar essa relação, porque é daí que podem acontecer problemas e soluções. Quando a gente introduz algum agente, seja um antibiótico ou uma mudança de comportamento numa cultura, como aconteceu no século XIX, onde as pessoas começaram a produzir conservas em larga escala, né, porque conseguiram ter a tecnologia para isso, você pode determinar mudanças no meio ambiente, nos agentes infecciosos que circulam e, consequentemente, no ser humano. O uso de antimicrobianos, por exemplo, pode predispor alterações na flora do nosso intestino e predispor a uma série de doenças, como, por exemplo, o botulismo, por incrível que pareça. O emprego de conservas mal feitas, como eu vou falar, também pode predispor o ser humano a isso. Então, sempre quando a gente olhar isso, a gente deve sempre ter o foco no ser humano, o que ele está fazendo no indivíduo, também a tecnologia que a gente está usando e também a gestão desses três fatores aí. Botulismo em si é uma doença infecciosa aguda, extremamente grave, né? Ela não é contagiosa e ela é causada pela uma neurotoxina que é produzida por uma bactéria, que é o Clostridium botulinum. Ele está presente na natureza em grande quantidade, mas de uma forma geral ele não consegue ser agressivo para o ser humano, né? A bactéria em si. Mas ele produz uma neurotoxina que é extremamente grave, né? É considerada uma das piores toxinas no planeta. A característica principal dessa doença é essa, né? Você tem que fazer um diagnóstico precoce, é uma doença aguda, porque a sequela e a taxa de óbito é muito elevada, né? Também a gente tem que associar essa doença com a investigação epidemiológica rápida, porque se a fonte da doença foi uma toxina que foi produzida numa conserva, vamos supor, várias pessoas podem entrar em contato com aquela toxina e causar diversos quadros de botulismo, que tem tratamento, mas o diagnóstico precoce, o tratamento precoce garante uma melhora da mortalidade da doença, mas é extremamente agressiva essa doença. A bactéria em si, ela está presente no meio ambiente, é uma bactéria, é um bacilo gram-positivo, é uma bactéria anaeróbia, né? E como o bacilo do tétano, que também é um clostridium, só que o tetânico, e também produz uma toxina, o Clostridium botulinum está presente de uma forma geral na natureza, na forma de esporos. Essa bactéria, na forma de esporo, é extremamente resistente à ação do meio, ação química e física. Em determinado momento da vida dessa bactéria, esse esporo, ele pode gemular, ou seja, mudar de forma, uma forma esporulada para uma forma vegetativa, que é quem vai produzir a toxina. O esporo do bacilo botulínico está presente em diversas áreas que a gente tem contato direto, por exemplo, solo, lama de lagos, pode estar presente no intestino de mamíferos, no intestino de crustáceos. Então, não é uma bactéria que a gente, um esporo, né, a formulação dele, que a gente vai evitar o contato. A questão é que quando essa bactéria adquire a capacidade, seja por condição do ambiente, a anaerobiose, questões químicas e físicas, calor e temperatura, essa bactéria pode ficar na forma vegetativa e aí produz uma série de toxinas. São conhecidas 7 a 8 tipos de toxina, que estão enumeradas aí por letras. As mais importantes para o ser humano é a toxina A e B. A E e F também podem ser patogênicas, mas basicamente a toxina A e B são as que causam problemas de saúde. A gente reconhece 3 formas de apresentação do botulismo: o botulismo alimentar, o botulismo por ferimentos e o botulismo intestinal. O botulismo alimentar é de longe o mais frequente que acontece, né? Não é uma doença comum, é uma doença rara. A gente até tem vacina para toxina, né? O toxoide botulíneo a gente não usa porque a incidência dela é baixa. Mas o problema do botulismo é que, pela agressividade da doença, da toxina, a gente tem que sempre fazer um diagnóstico precoce e tratar. A doença se apresenta com manifestações gastrointestinais normalmente e manifestações neurológicas, pela característica da toxina, né? A forma de transmissão da toxina, ou a forma como a pessoa se infecta pela toxina ou pela bactéria, é que vai determinar o tipo de botulismo, né? Alimentar, intestinal ou por ferimentos. O local de produção da toxina, se ela foi produzida no alimento, mal conservada, mal produzida, e a pessoa comeu o alimento rico em toxina, vai caracterizar o botulismo alimentar. As outras formas de botulismo são mais infrequentes, porque a toxina vai estar presente, sendo produzida em vivo
pela pessoa, ou seja, ela vai entrar em contato com a bactéria, ou vai ter a bactéria no corpo que vai produzir a toxina, habitualmente no intestino ou em feridas, daí o nome das outras formas. Qual é a diferença de uma para outra? O botulismo alimentar é muito mais grave. E como ele vincula uma transmissão por um alimento mal produzido e possivelmente comercializado, ele desencadeia toda uma questão de vigilância epidemiológica para você impedir com que outras pessoas se exponham àquela fonte alimentar. Então, é uma doença de letalidade alta, se não identificada e tratada, e que pode causar um problema de saúde pública, né? O botulismo acidental, pela manipulação da toxina botulínica de forma terapêutica, ou em laboratório, por manipulação da toxina na bactéria, ou a bactéria em laboratório, é muito raro. Então, realmente, a gente não se atém a isso. Apesar dos esporos do bacilo botulínico e a toxina ser encontrada na fezes das pessoas que desenvolveram do botulismo, a gente não isola esses pacientes porque não tem importância isso, né? Então vamos ao botulismo alimentar, né? O modo de transmissão é como eu falei, a toxina está presente num alimento, que esse alimento foi mal produzido, ou seja, porque é contaminado, né, na forma de produção, e aí essa bactéria que estava na forma esporulada entrou para a forma vegetativa, germinou e produziu toxina que vai ficar nesse alimento. A toxina botulínica é extremamente sensível ao calor. Se você ferve aquilo a 100 graus, durante 5 minutos você inativa a toxina, né? Então a forma de preparo do alimento é muito importante. Os principais alimentos que vão estar envolvidos nisso são as compotas vegetais, principalmente contendo palmito, pequi ou picles, né? Os alimentos que são produzidos através de carnes, os carnes, ou seja, presunto, presuntada, carne de lata, queijos que também são produzidos muitas vezes e pastas de queijo de forma artesanal, geralmente isso é mais artesanal do que industrializado. Outros pescados defumados, que são curados e fermentados e salgados, também podem ser mal preparados, terem na sua preparação a presença da toxina, e se você consome isso inadvertidamente, você pode adquirir o botulismo alimentar, né? Raramente a toxina é transmitida por contato com água não filtrada, né, ou alimentos industrializados, né? O período de incubação do botulismo alimentar é variável, mas habitualmente de 2 horas até 10 dias, uma média de 24 horas, 12 a 36 horas. Uma característica dessa doença é que quanto maior a concentração de toxina que você ingeriu, menor é o período de incubação e mais grave a doença. Então, você ingerir muita toxina, uma neurotoxina extremamente agressiva, você vai ter um período de incubação curto e uma letalidade alta. O botulismo intestinal é diferente do botulismo alimentar, porque na verdade você não ingere a toxina, você ingere um alimento que vai ter Clostridium botulinum, e esse Clostridium vai fixar no teu intestino e vai produzir a toxina dentro do intestino, né? Esses esporos, de uma forma geral, estão presentes no alimento, eles conseguem vencer a barreira ácida do estômago e entram em replicação no intestino. Isso acontece geralmente em crianças, na faixa etária de 3 a 26 semanas, ou seja, de 1 a 7 meses. Por isso que era chamado botulismo infantil, né? Essa acontece porque a microbiota dessas crianças recém-nascidas não está formada ainda. Então a própria microbiota nossa flora intestinal protege a gente contra o Clostridium botulinum, né? Uma outra coisa que é vinculada também é que alimentos podem facilitar com que essa bactéria vençam o pH ácido do estômago. Então, pessoas que têm acloridria, no caso, adultos, né? Ou pessoas com doenças de Crohn, adultos, ou que usaram antibiótico prolongadamente, podem determinar com que um Clostridium botulinum entre no intestino e produza a toxina. Fica difícil caracterizar o período de incubação dessa apresentação de botulismo porque a gente não sabe quando a pessoa ingeriu o alimento. Então, é importante para esse tipo de botulismo você perceber que certos alimentos não servem ser dados para a criança. Por exemplo, mel. O mel pode estar contaminado com Clostridium, com bactéria Clostridium botulinum, produzir toxina se ingerida por crianças. Então, é contraindicado certos alimentos para crianças pequenas, porque elas têm uma flora intestinal ainda não totalmente formada. A outra forma de transmissão do botulismo, né, é o botulismo por ferimentos. Na verdade, a bactéria vai estar presente, o Clostridium, em ferimentos, principalmente fissuras, úlceras necróticas, membros com esmagamento, né, também é presente muitas vezes em usuários de drogas injetáveis que fazem microabscessos, também pessoas que possam fazer uso de drogas inalatórias por lesão no seio da face ou nasal.
essa bactéria, o Clostridium, vai estar presente na pele, nessas lesões, que vão estar em condição de anaerobiose, vai fazer a forma vegetativa produzir a toxina em vivo, ou seja, a presença da bactéria está na pele do indivíduo na lesão. O período de incubação, em média, de 7 dias, podendo variar de 4 a 21 dias. Então, aí essa figura exemplifica as principais formas de transmissão, modos de transmissão do botulismo. Conservas, de uma forma geral, que não são conservas industrializadas, são conservas feitas na casa das pessoas, né, que vendem e comercializam, né? O botulismo intestinal, ingestão do alimento contaminado pela bactéria, no caso o mel da criança, ou a presença do Clostridium botulino em feridas ou em seios nasais, né? Essa orientação é como você deve prevenir para a transmissão do botulismo, né? Checar sempre a origem dos seus alimentos. Se você comprou conservas, antes de comer esse alimento, checa se o alimento tem bom aspecto, se a lata não está estufada, porque é uma bactéria que vai produzir gás em anaerobiose, né? O aspecto do alimento, às vezes, não está mudado, o alimento pode estar normal, e você deve ferver os alimentos que você não comê-los in natura, você deve ferver as compotas antes de comer, porque você vai inativar tanto a bactéria quanto principalmente a toxina, né? Os sintomas eu vou entrar agora em detalhes, e fica aquela orientação: nunca dar mel ou certos alimentos para crianças abaixo de 1 ano de idade. A fisiopatologia do botulismo, como é que essa doença acontece, se basa basicamente pela absorção, na maioria das vezes, do trato gastrointestinal, seja pelo alimento contaminado ou pela bactéria que está produzindo ali. Essa toxina é disseminada por via hematogênica e começa a atingir as terminações nervosas. Ela atinge, na verdade, a membrana pré-sináptica da junção neuromuscular, ou seja, o nervo chegando no músculo, principalmente os nervos que vão inervar músculos que estão relacionados à placa motora, função motora, e também no sistema nervoso periférico autônomo. Ou seja, ele inibe a liberação da acetilcolina nessa junção neuromuscular, e o que você vai ter, na verdade, é uma paralisia desse músculo, uma paralisia flácida, ou seja, o impulso elétrico não vai passar para o músculo se contrair, né? Essa paralisia vai acontecer aonde a toxina ligar. É uma ligação irreversível quando isso acontece, né? O efeito protetor dos alimentos, no caso, pode representar um risco para essa toxina não ser neutralizada no pH do estômago do ácido, né? Ou também a bactéria poder ser ingerida, né? Quanto maior a absorção da toxina, maior gravidade essa doença vai ter, e geralmente isso acontece no intestino delgado. Então, esse é um mecanismo que acontece normalmente na junção neuromuscular, ou seja, ali tem um neurônio, né, que é aquela figura à esquerda superior, e depois todos os processos, aquela vesícula contendo aquelas bolinhas vermelhas, aquilo é acetilcolina. Essa acetilcolina é um neurotransmissor produzido no sistema nervoso periférico parasimpático, e para fazer a musculatura entrar em contração, seja a contração de piscar os olhos, mexer a mímica, todo o processo de movimentação da musculatura é colinérgico dependente, ou seja, pela produção e liberação da acetilcolina. O que a toxina faz, na verdade, é impedir esse processo de acoplamento da vesícula de acetilcolina na membrana pré-sináptica do neurônio, e liberação nesse espaço onde vai ter o receptor de acetilcolina do músculo, né? Nessa junção neuromuscular. Então, aquelas imagens que vocês estão vendo ali, as neoproteínas, na verdade são proteínas que estão presentes na membrana pré-sináptica, elas ancoram a vesícula na membrana do neurônio, né? Do neurônio terminal, na verdade, né? E isso é impedido pela toxina botulínica. Como vocês podem ver, essa toxina ganha esse espaço endocitada, ela tem uma cadeia leve, uma cadeia pesada, ela se liga no receptor, ela é endocitada, ela é colocada para dentro dessa junção pré-sináptica aí, né? E aí ela é liberada a cadeia leve, que vai agir conforme o tipo de neurotoxina, A ou B principalmente, ela impede que aquela cadeia de proteínas, de peptídeos, se conforme para fazer com que aquela vesícula se acople na membrana. Então a acetilcolina não é liberada. Então a musculatura não contrai mais e ela fica flácida. Basicamente é isso. O que acontece é que, na verdade, isso é um processo irreversível, ou seja, no momento em que a toxina se liga ali, essa junção sináptica não funciona mais. Então aquele grupo muscular vai ficar em paralisia.
é preciso, depois de um tempo, esse neurônio brotar novas terminações nervosas para fazer com que essa junção neuromuscular funcione. Por isso que é uma doença grave. Quanto antes a gente bloquear a toxina, essa neurotoxina que está circulando no sangue das pessoas, menor vai ser o dano que vai acontecer motor e menor risco o paciente vai correr. Então, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, realmente é a chave do tratamento dessa doença. O dano da membrana pré-sináptica, como eu falei, é irreversível. Toxina ligada, acetilcolina não é mais liberada. Demora basicamente uns 2 meses para aquela terminação nervosa fazer o brotamento e começar a estimular novamente aquela musculatura que está em paralisia, né? Então a recuperação vai depender claramente dos grupos que foram afetados e da quantidade de fibras musculares que não estão mais funcionando, né? Então, habitualmente, você tem um período de progressão da doença, estabilização e de regressão, que pode variar de 1 a 12 meses. Ou seja, a pessoa tem a doença, sai da fase aguda, mas demora um bom tempo para recuperar depois toda a força muscular. A toxina do botulismo, ela não penetra no sistema nervoso central. Isso faz um diferencial no diagnóstico dessa doença com outras condições neurológicas, como eu vou falar. Então, a ação é principal motora dos nervos e no autônomo, sistema nervoso parasimpático periférico. Então, é uma toxina de ação periférica. Por isso que o botulismo não dá convulsão, a pessoa fica lúcida, né, como eu vou mostrar para vocês. Essa é a característica principal de uma pessoa com botulismo. A paralisia começa inicialmente na face das pessoas. Então, o que acontece? Ela geralmente tem sintomas intestinais, como diarreia, náusea e vômito. Depois o paciente evolui com dor de cabeça, tontura, zumbido, por ação da toxina perifericamente. E aí começam a acontecer as paralisias. São paralisias flácidas, geralmente bilaterais e descendentes, ou seja, cranial, caudal. Então a pessoa não consegue mais levantar a pálpebra, ela tem pitose palpebral. Por ação também parasimpática, não consegue mais salivar. E uma série de alterações, mas principalmente a mímica facial dela ela não consegue mais sorrir direito, não consegue mais mexer a mímica complexa facial. Essa pitose palpebral é típica do botulismo e as pupilas também ficam midriáticas, por ação também da toxina. A pupila da pessoa fica dilatada e ela não recebe mais estímulo à luz, ela não contrai. Apesar de que a pessoa está enxergando, ela consegue ver adequadamente, consegue ouvir, ela está lúcida e consciente, mas ela tem visão dupla, visão borrada, ela consegue ver as coisas de perto, você pode conversar, ela não vai conseguir falar, porque ela está com a paralisia de toda a mímica e a musculatura facial. Muitas vezes, como ela é descendente, você consegue se comunicar com o paciente pedindo para ele mexer os dedos para dizer que ele está entendendo o que está acontecendo. Então, como vocês podem perceber, é uma doença de instalação rápida e grave, porque à medida que vai se instalando, vai acabar repercutindo na capacidade da pessoa respirar, deglutir e uma série de complicações, como insuficiência respiratória, pode acontecer. Então, o botulismo alimentar, você ingeriu a toxina, ela é absorvida, começa a agir imediatamente. A instalação é súbita, extremamente agressiva e progressiva, né? Geralmente, como eu falei, dá náusea, vômito, dor abdominal, uma diarreia, depois dor de cabeça, zumbido, vertigem, não necessariamente precisa acontecer, paralisia flácida, motora, sequencialmente descendente, comprometimento autônomo, muitas vezes disseminado. Pode dar problema na bexiga, pode dar problemas de cólica, ilho paralítico também, vai ter insuficiência respiratória, você vai ter dificuldade de salivar e de produzir suor, tudo por ação da toxina nessas fibras colinérgicas, né? A visão turva, a diplopia, V duplo, né? Acontece também a pitose palpebral, dificuldade de engolir, disfagia, convergência dos olhos por paralisia dos nervos periféricos que faz o movimento, o olho depois fica parado, oftalmoplegia, né? A acuidade, consegue ver, consegue ouvir, mas não consegue mexer os olhos. Então, os nervos cranianos são comprometidos de forma descendente, o que diferencia de uma outra doença neurológica, que é a síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia ascendente. A evolução, basicamente, que acontece é a fraqueza muscular progressiva, flácida, simétrica, né? Crânio caudal, de membros superiores, e a pessoa pode evoluir até para dispneia, insuficiência respiratória, tetraplegia, ficar sem conseguir mexer as pernas e os braços. A boca seca, por ação da toxina na produção da saliva.
O ríleo pode parar de funcionar, o intestino pode parar de funcionar por ação da toxina nas fibras colinérgicas. Uma outra coisa que acontece por ação da toxina na musculatura dos vasos é um processo de hipotensão, apesar da frequência cardíaca estar normal. E retenção urinária por ação da toxina também na musculatura que controla o funcionamento da bexiga. O paciente fica totalmente paralisado, de forma simétrica, os dois lados, mas lúcido, consciente. Ele não vai conseguir expressar o que ele está pensando, né? E não há comprometimento da sensibilidade, porque é uma toxina que age em terminal colinérgico. A parte de sensibilidade está preservada, né? Isso diferencia e caracteriza muito fortemente o botulismo, né? Como eu falei, o período de progressão de 1 a 2 semanas, a toxina agiu, né? Depois o período de estabilização em torno de 2 a 4 semanas e depois a fase de recuperação que é variado conforme o dano. As formações de novas sinapses vão acontecer daqui a 2 meses, mais ou menos, e isso faz com que o período de recuperação geral dessa doença dure até 12 meses, conforme a gravidade. O botulismo intestinal, porque você ingere a bactéria, que tem que vencer o pH gástrico, tem que vencer a flora intestinal, ele é um pouco mais brando e mais raro de acontecer. Em crianças, geralmente, como eu falei naquela faixa etária de 3 a 26 semanas, o quadro varia de simplesmente uma constipação intestinal à morte súbita. Depende da capacidade daquela bactéria se fixar no intestino e produzir a toxina. Lembrar que a gente está lidando com uma criança recém-nascida, né? Os sintomas neurológicos podem começar com irritabilidade, uma constipação, choro fraco, dificuldade de mamar, e o que vai acontecer é a paralisia progressiva também. A criança não consegue mais manter o pescoço, então tem a queda e hipotonia do pescoço, a flacidez é instalada, a hipoatividade, os movimentos da cabeça se perdem, na verdade, a paralisia descendente se instala e vai levar a comprometimento respiratório, né? Os casos leves podem desde fraqueza muscular e simplesmente dificuldade de deglutir, né? O adulto que pode ter botulismo intestinal, você tem que pensar quando você vê um caso muito típico, sem a presença de porta de entrada, na verdade, por ferimentos, ou que não tenha um componente de ingestão de alimentos por toxina. A pessoa geralmente vai ter um quadro de acloridria, uso prolongado de antibiótico, ou um paciente com alguma comorbidade, como doença de Crohn. O tempo de instalação e progressão, muito parecido com o botulismo alimentar, mas costuma ser uma doença menos agressiva pela menor quantidade de toxina presente na produção, ingerida, na verdade. Então, ingestão de alimentos, forma vegetativa no intestino, produção de toxina, absorção dessa toxina e geralmente em criança. Por isso era chamado botulismo infantil. Aí tem imagem de uma criança completamente hipotônica com paralisia flácida. Ela não sustenta mais a cabeça e você pode levantar ela assim que as pernas e os membros ficam totalmente flácidos. O botulismo de ferimentos, como eu falei anteriormente, é muito parecido com o botulismo alimentar, mas apenas que os sintomas status gastrointestinal não são esperados. Você pode ter a presença de febre e aí você tem que pensar em infecção secundária naquelas feridas que possam estar infectadas, né? Então, pensar se você tem que usar antimicrobianos para isso. Os casos são sugestivos quando você tem a presença de um quadro clínico sugestivo de botulismo e a presença também de uma porta de entrada sem os dados epidemiológicos para exposição alimentar, né? Você deve sempre pesquisar possíveis focos, né, cicatrizes, usos de injeção, né, lesões em seios da face, né, pequenos abscessos, né? Como é que se faz o diagnóstico de botulismo? Bom, a anamnese é fundamental para diagnóstico de qualquer doença. Doença infecciosa, então, nem se fala, né? Mas uma anamnese alimentar, porque você está suspeitando de uma doença de transmissão principalmente alimentar, deve ser mais rigorosa. Quando é que você pode pensar em botulismo? Tem um quadro clínico suspeito e a pessoa tem um risco de ter comido uma compota, ou um produto de carne, ou um pescado sem tanta qualidade, né? E aí você vai investigar aonde ela comprou isso, aonde comeu, quem mais pôde ter contato com aquilo. Isso tem importância epidemiológica gigantesca, né? O período de instalação da doença não passa de 10 dias. Então você checa mais ou menos se a pessoa se alimentou de uma forma desse tipo nos últimos 10 dias. Ah, eu comprei um monte de palmito que estava em promoção na estrada e agora a pessoa está desse jeito, né? Os sintomas se instalam de uma certa forma e quanto mais rápida a instalação do sintoma, pode ser que a pessoa tenha ingerido pouca ou muita toxina. Lembrar que
o momento que eu como, o momento de eu ter sintoma, o período de incubação está diretamente relacionado à gravidade da doença. A presença de febre pode acontecer, né? Não é o mais comum no botulismo, mas vômito, dor de cabeça e constipação estão presentes também. Muitas vezes os casos de botulismo se apresentam com uma pessoa com dificuldade respiratória e acaba fazendo uma pneumonia com febre, né? E na verdade tinha um quadro de botulismo atrás daquilo. Agora, convulsão não é uma coisa que a gente costuma encontrar em botulismo, porque a toxina não age no sistema nervoso central, né? Sempre checar ferimentos, né? Imunização, uso de drogas, a presença de algum quadro viral, exposição a agente tóxico para diagnóstico diferencial, se fez alguma viagem, se comeu um alimento diferente do que comia, né? O diagnóstico do botulismo, por ser uma doença produzida por uma neurotoxina, basicamente, é muito mais dentro do parâmetro neurológico, a avaliação neurológica do paciente. Pensar que esses pacientes têm uma facilidade de desidratar muito grande, de fazer hipotensão, de fazer distensão abdominal e vão evoluir para um quadro de disfunção respiratória, insuficiência respiratória. As formas graves de botulismo sempre cursam com aquilo que eu falei, a resposta autônoma alterada, ou seja, pressão arterial baixa, com frequência cardíaca normal, ilho paralítico, né? O nível de consciência do paciente está geralmente lúcido, né? A paralisia é flácida, bilateral, e a gente vai ter que avaliar a evolução da doença avaliando a força dos grupos musculares. Habitualmente é uma doença de instalação inicialmente em face, ocular, facial e bulbar, a alteração da língua, do palato também, a pessoa vai ter dificuldade de deglutir, então tem que examinar todos os pares cranianos do paciente. Os reflexos profundos geralmente estão abolidos ou muito diminuídos e a sensibilidade é preservada, né? O sistema nervoso autônomo, o ruído aéreo pode estar ausente, né? As pupilas midriáticas e não reativas, a produção de lágrimas, saliva e suor pode estar comprometida e a visão e a audição estão preservadas, mas a visão fica borrada porque está tendo diplopia e está tendo paralisia das pupilas. O diagnóstico clínico, eminentemente, né, a eletroneuromiografia pode ajudar, né, e fazer diagnóstico diferencial com outras doenças neurológicas e também serve para acompanhamento de acordo com a possibilidade do serviço. Aí a face de um paciente com botulismo, né? Vocês podem perceber uma pitose palpebral na imagem da esquerda, né? E depois foi pedido para esse paciente sorrir forçadamente. Você percebe que ele não consegue sorrir. Ele não consegue levantar a pálpebra, tem uma midríase bilateral que não é reativa. No máximo que ele consegue é abrir esse sorriso, que é um sorriso extremamente limitado. Então, ele evolui com uma paralisia facial e posteriormente bilateral e posteriormente paralisia de membros, né? Como é que se faz o diagnóstico laboratorial dessa doença? De uma forma geral, por ser uma doença mediada por uma toxina, o laboratório geral vai ser inespecífico, hemograma, essas coisas do tipo. Mas você vai atrás do laboratório específico, né? Você vai fazer análise clínica e bromatológica, no caso do botulismo alimentar, e geralmente isso é encaminhado para laboratório de referência. Como é que se faz o diagnóstico? Pela identificação de presença de toxina botulínica nas amostras, que são geralmente soro e fezes. Você pode até fazer a cultura do Clostridium, principalmente para botulismo intestinal ou botulismo na lesão, já que o botulismo alimentar, você não vai ter o Clostridium, você vai ter a toxina, né? A coleta de amostras deve ser sempre precedida do uso do soro antibotulínico ou do antibióticos, né? O tempo máximo para a amostra ser coletada varia conforme a espécie. Geralmente soro, você pode coletar isso até o 7º, 8º dia, né? Que ainda tem toxina circulante, mas se for lavado gástrico, vômito, diarreia, 3 dias, fezes normal em torno de 4 dias e constipadas por torno de 6 dias. Você pode coletar no ferimento bactéria, né, Clostridium botulinum, através de suave e usar meio de transporte. Então esse slide, esse gráfico, esse quadro tem aí no manual de botulismo do Ministério da Saúde, que é de onde vem boa parte desse material, além de uns artigos que estão ali referenciados. E o diagnóstico diferencial do botulismo se faz principalmente com outras doenças neurológicas, como síndrome de Guillain-Barré, que também promove uma paralisia flácida, mas é ascendente e raramente compromete a musculatura facial, né? O líquor desses pacientes com síndrome de Guillain-Barré altera, do botulismo não, e geralmente está associado a uma alteração de sensibilidade, muitas vezes. A síndrome de Miller-Fisher, que é uma variação do Guillain-Barré, ela é uma paralisia facial descendente e não compromete os membros geralmente, né? Também vai ter alteração licórica, né? E parestesias, coisa que o botulismo não causa alteração de sensibilidade. A miastenia graves, que é uma doença neurológica, costuma acontecer com a pessoa em fases, não é uma doença aguda instalada, muitas vezes o paciente transcorre durante o dia, à medida que ele
a corda vai piorando, depois ele com os movimentos vai melhorando, tá entendendo? Então é uma doença diferente disso. Outras doenças que fazem diagnóstico diferencial, doença de Lyme, né? Neuropatia difterica, extremamente rara a difteria no Brasil, a neuropatia é mais rara ainda. Certas neuropatias tóxicas, como exposição a solvente, mercúrio, chumbo, arsênico, neuropatias tóxicas alimentares, certos tipos de peixe, como baiacu e coisas do tipo. Outros quadros neurológicos variados, como meningoencefalite, trauma de crânio, a mesma conversão histérica, né? Trauma AVC, né? Uso de certas substâncias, como beladona, metanol, intoxicação por curare, que faz, na verdade, uma coisa semelhante a bloqueio colinérgico, né, da placa, que a toxina age, mas você tem o uso do curare. Né? E uma dica que fica, o botulismo é uma doença causada por uma neurotoxina que vai ter ação periférica. Então, num paciente onde você observa a diminuição da consciência, a ataxia, convulsão, espasticidade da musculatura, déficit sensitivo, movimentos involuntários, os reflexos profundos aumentados, cronos ou sinal de Babinski, liberação piramidal, assimetria na força muscular, isso não deve ser botulismo, porque o botulismo causa justamente o contrário, né? Flacidez e não tem esses sinais de comprometimento do sistema nervoso central. O prognóstico da doença está diretamente relacionado ao diagnóstico e tratamento precoce. Se você tem um paciente com suspeita de botulismo, você tem que agir rápido, encaminhar esse paciente para um hospital que tenha unidade de terapia intensiva. É específico o tratamento e de suporte. O objetivo do tratamento específico é eliminar a toxina circulante e a fonte de produção. Para isso, você usa o soro antibotulínico, que é extremamente eficaz se dado precocemente. E antibióticos, para você tentar matar a bactéria, caso ela esteja presente, se deve evitar aminoglicosídeos e tetraciclinas, porque eles podem também aumentar o bloqueio neuromuscular. Você deve coletar amostras clínicas, de preferência antes do uso do soro antibotulínico. E o soro antibotulínico deve ser utilizado o quanto antes, de preferência nos 7 primeiros dias. É uma ampola que você dilui em soro fisiológico, corre em 1 hora, numa diluição de 1 para 10, e você vai ter com que essa anticorpos, né, que eu vou entrar um pouco em detalhe na frente, eles vão tentar neutralizar a toxina que não se ligou ainda nas membranas pré-sinápticas. A liberação desse soro depende de notificação e relato simples do caso. O soro antibotulínico, na verdade, é um soro equíneo, heterólogo, né, bivalente no caso do Brasil, e que tem como reações adversas principais a hipersensibilidade. Se usa, por vezes, o uso de corticoide antes da administração do soro. No caso de você ter suspeita da presença da bactéria, como Clostridium botulínico, em ferimentos, você pode usar penicilina ou mesmo metronidazol, no caso, para tentar matar a bactéria. Geralmente você faz um debridamento cirúrgico dessas feridas depois de utilizar o soro antibotulínico. Você pode usar antibiótico. É questionável o uso de antibiótico para botulismo alimentar, porque envolve só toxina, ou mesmo botulismo intestinal. No caso de criança, está contraindicado porque vai alterar a flora da criança e, na verdade, foi isso que causou a predisposição para o botulismo intestinal. O botulismo, seguindo o tratamento, é o tratamento de suporte, onde o paciente vai ter que ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva, porque é um paciente potencialmente capaz de broncoaspirar e evoluir em insuficiência respiratória. A assistência ventilatória geralmente vai variar em torno de 4 a 8 semanas, ou seja, 1 a 2 meses, conforme o tipo de toxina que a pessoa se intoxicou. A toxina A é muito mais agressiva do que a B. Para monitorar esses pacientes, a gente não deve seguir os parâmetros respiratórios que a gente tem para outros tipos de pacientes, porque é um paciente que vai evoluir para flacidez de musculatura. Então, muitas vezes a intubação precoce é muito mais útil do que você esperar o paciente não ter capacidade respiratória. É um paciente grave. Outra coisa que se usa é a espirometria para avaliar a capacidade vital. Se ela começar a cair, você tem que intubar o paciente. O uso de lavagem gástricas, enemas e catárticos para diminuir a absorção da toxina alimentar pode ser útil, mas é um paciente que você vai ter que manter com hidratação, dieta, né, por sonda nasogástrica ou por sonda parenteral, e as medidas todas de profilática de UTI. Esse paciente tem a tendência de ficar 2 a 3 meses numa UTI. As complicações principais são pneumonias, né, por broncoaspiração, a desidratação, como eu falei, e as infecções de paciente ficar tanto tempo numa unidade de terapia intensiva. Para você, na suspeita de um caso de botulismo, você vai ter que enviar uma ficha de notificação preenchida, fazer um relatório e vai ter que ter uma prescrição médica da toxina, né, da antitoxina, do soro antibotulínico. Você pode escanear e mandar isso
para aquele e-mail que está ali embaixo. Isso vai ser avaliado pelo Ministério da Saúde, que vai liberar imediatamente na rede de frios que a gente tem em Santa Catarina para essa ampola de soro antibotulínico chegar o quanto antes o paciente receber. Por final, eu vou falar para vocês da importância da vigilância epidemiológica nessa doença, né? Qual é o objetivo da vigilância epidemiológica? Daí ser uma doença de notificação compulsória e imediata, né? É que a detecção precoce do caso pode promover o quê? A assistência adequada daquele caso e, na verdade, cancelar a disseminação daquela fonte alimentar que pode expor outras pessoas. Então, você vai ter que caracterizar esse surto, a pessoa que está envolvida, a fonte que está envolvida, o lugar que está acontecendo, né, e o tempo que está acontecendo. Uma vez identificada a fonte de contaminação e a forma de transmissão pela investigação, você vai ter que lembrar a população sobre isso e propor medidas de controle oportuno para evitar novas exposições a um suspeito alimento contaminado, né? É uma doença de notificação onde um caso é considerado um surto pela gravidade da doença. E a suspeita, essa notificação deve ser imediata pela vigilância local, que vai em seguida seguir todo o fluxo hierarquizado. Aí está aí, mais ou menos como se faz isso, ou seja, você notifica a vigilância local, que vai notificar a vigilância do Estado, que vai entrar em contato para a liberação do soro e vai deflagrar uma série de medidas, analisar criteriosamente o caso, se confirmada a suspeita, os níveis superiores e outras unidades vão ser deflagradas ações para quê? Impedir que pessoas consumam aquele alimento. Consumir, na verdade, distribuir e comercializar. Lembrar que o alimento não necessariamente vai estar com aspecto estragado, ele vai ter só toxina. Geralmente você faz isso, orienta a população imediatamente para parar de produzir ou consumir alimentos dessa natureza, até que você consiga identificar se foi um botulismo alimentar, qual foi a fonte ou não. Era uma suspeita não confirmada, ou era um botulismo intestinal, ou era um botulismo por ferimento, né? Essa transmissão de informação e bloqueio da cadeia de disseminação da toxina é essencial. Por fim, eu deixo essas imagens para lembrar que o botulismo também tem vacina, né? Mas é utilizado só para pessoas que trabalham na área de veterinária, o gado, e também para quem pode manipular essa toxina, né? Um pessoal de laboratório, é um toxoide, na verdade é fácil de produção, mas não tem importância você vacinar as pessoas como vacina para o tétano, né? Porque a incidência da doença é muito baixa. A gente deve evitar ao máximo expor as crianças a certos tipos de alimento pelo risco maior que ela tem e sempre tentar fazer com que os alimentos sejam consumidos com segurança, né? Lembrar que a toxina é agressiva para o ser humano e para todos os seres vivos, na maioria das vezes, mas se você ferve aquele alimento por 5 minutos, você inativa a toxina. Então ela é termolábil, o que dá uma grande vantagem na produção de alimentos de forma cuidadosa e industrial. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Essa é a imagem do Clostridium botulinum, uma bactéria, a princípio, inofensiva, exceto pela produção de uma das toxinas mais potentes do mundo. Temos algumas perguntas aqui. Arvoredo parabenizou a palestra, objetiva, clara, concisa e importante. Aí eles perguntam, como o diagnóstico diferencial hospitalar, a notificação também não seria, pois no acompanhamento do caso e para fechar precisamos dos dados hospitalares? Na verdade, sim. Quem identificar o paciente com botulismo vai fazer a notificação imediata do caso, porque o tratamento está vinculado a isso, e a principal arma de tratamento é o soro. Brasília, Secretaria de Saúde, só vai liberar da rede de frios numa vez notificado. É uma notificação muito simples, tem a ficha de notificação, faz um pequeno relatório, a prescrição médica e já manda para aquele e-mail. Tem pessoas 24 horas por dia ali em sobreaviso, na suspeita de um caso, esse contato é feito, a rede de frios tem 3 ou 4 locais onde tem esse soro armazenado em Santa Catarina, ou no Brasil afora, cada um tem o seu local e vai chegar. Depois vai ser deflagrado toda uma investigação em cima do local onde essa pessoa morou, o que ela pode ter comido. Então, vai-se atrás da possibilidade de aquilo ser botulismo, sendo mesmo o que está envolvido. Lembrar que a principal forma do botulismo, a mais frequente, é alimentar. Então, alguém comeu alguma coisa que estava com toxina de botulínica. E alguém mais pode comer. Então tem que bloquear isso.
Então, por isso, a rapidez de notificação e depois a confirmação é feita pela Vigilância Epidemiológica local, com suporte da Secretaria de Estado da Saúde, da Vigilância Epidemiológica, e Brasília vai querer retorno desse caso, porque é uma doença rara, mas extremamente agressiva. E tem essa característica, mais pessoas podem se intoxicar comendo uma fonte de alimento contaminada, porque alguém resolveu produzir artesanalmente em casa, né? Tá certo. O pessoal da UTI, na verdade, vai receber o paciente, já possivelmente o soro vai estar disponível para o paciente ali, né? Então a coisa é rápida, né? Independente de quem fizer a suspeita, tem que notificar e ativar logo isso, porque o quanto antes essa toxina for administrada, a antitoxina for administrada no paciente, melhor, menor risco ele vai ter. Eu vou falar sobre a administração do soro antibotulínico, que eu acho que passei um pouco correndo. Uma ampola é a dose habitual para criança, adulto, idoso, não tem problema. Você tem que fazer a diluição e se a mulher estiver grávida pode tomar. Se a pessoa já usou alguma vez algum soro dessa natureza heterólogo equínico, antiofídico, alguma coisa do tipo, e teve reação, era sempre bom falar, mas isso não contraindica. A principal reação do soro antibotulínico é a reação alérgica, que pode ser conturbada ou não, mas a pessoa vai estar recebendo isso em ambiente hospitalar, habitualmente, né? E se usa corticoide, antialérgico. De uma forma geral, se a pessoa tem a reação, se suspende o soro, se medica e se inicia o soro novamente, né? Não deixe de usar o soro antibotulínico, porque é ele que salva a vida do paciente. Agora, nem tudo é ruim nessa história, né? Graças à ação dessa toxina, o uso terapêutico da toxina botulínica, do tipo A, né? Conhecida como Botox, tem ajudado muitas pessoas em diversas áreas do tratamento, como pessoas que têm incontinência urinária, pessoas com problemas de dor, que não respondem ao tratamento habitual, né? Pessoas que têm dificuldades de salivação, mas aí a toxina botulínica é produzida em laboratório e utilizada para fim terapêutico, para fim estético também é utilizada. Então, apesar de ser uma toxina extremamente grave e agressiva, o uso dela, do fim terapêutico, acabou acontecendo. Aquela máxima que todo veneno pode ser um grande remédio, é o exemplo típico de uma toxina que pode até ser usada como arma biológica, né? Porque se você coloca a toxina botulínica na vida das pessoas, você mata uma quantidade absurda de pessoas. Então, na verdade, é um veneno biológico que a gente tem na natureza e que tem utilizado para fins terapêuticos de forma bem precisa, né? Eu agradeço o interesse e espero que vocês, na dúvida, entrem em contato o quanto antes para aquela fonte de e-mail que eu mandei, porque o tratamento dessa doença está diretamente relacionado a um diagnóstico precoce e o tratamento precoce, porque é uma doença que evolui muito rapidamente e de forma agressiva. Muito obrigado.